noite, amigos, amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine neste dia, para que possamos falar aquilo que o Senhor realmente quis nos revelar através da sua palavra. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine a nossa inteligência, o nosso ouvido, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar e muito mais do que ouvir, praticar. Não é? Então, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedida a intercessão também de Nossa Senhora, para que ela também ilumine esse nosso estudo, esse nosso entendimento, e que ela possa levar os nossos pedidos ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos então continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura. Estou com a minha Bíblia de Jerusalém aqui, tá? Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém para a gente poder estudar, mas se você não tem a Bíblia de Jerusalém, você pode usar a Bíblia da Ave Maria, aquela mais antiga, a Bíblia da CNBB ou da Bíblia Santuário, tá? Pode ser uma tradução católica boa, ok? Não use Bíblia protestante. Se você tem Bíblia protestante, tá? Não use para o nosso estudo, tá? A igreja pede que a gente não use Bíblia protestante. Por quê? Porque além de ter 7 livros a menos, tá? Também as traduções são diferentes, ok? Então você usa uma Bíblia católica, ok? Então pode ser uma tradução fiel ao magistério da igreja, ok? Eu uso a de Jerusalém porque eu acho a melhor para estudo, inclusive para teologia nós usamos ela. Mas se você quer usar da Ave Maria, que é a mais usada, sem problema algum, pode usar sem nenhum problema, tá bom? Bem, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o livro do Gênesis, tá? Nós já estamos aí, se eu não me engano, na 7ª ou 6ª aula, se eu não me engano, sobre o livro do Gênesis. Nós começamos lá do começo, tá? Agora nós estamos estudando os patriarcas. Na última aula, nós terminamos Abraão. Nós encerramos o estudo sobre Abraão, com a morte de Abraão. E hoje nós vamos estudar sobre o seu filho Isaque. Nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael com a escrava Agar, da qual os descendentes são os muçulmanos, né, os árabes, e também com a sua esposa Sara, ele teve Isaque, que é os israelitas, ou seja, o povo judeu, da qual nasceria Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias. Então, nós vamos dar sequência hoje, tá, com a história de Isaque, filho de Abraão. Então, como eu estou seguindo a Bíblia de Jerusalém, tá? O
Quem tem a Bíblia de Jerusalém é a página 66 da Bíblia de Jerusalém. Quem tem outra Bíblia, aí logicamente que não é a mesma página, tá? A Bíblia de Jerusalém diz assim: ciclo de Isaac e de Jacó. Então nós encerramos Abraão, agora nós vamos estudar sobre Isaac e Jacó, tá? Que são os patriarcas. E também ainda vamos estudar também sobre a história de José, que vai até o capítulo 50. Nós ainda estamos no capítulo 25, que foi a morte de Abraão. Nós encerramos com a morte de Abraão na aula passada. Eu falei também da descendência de Ismael, que eu já expliquei, que Ismael casou lá com mulheres que não são judias, eram pagãs, e vieram o que hoje nós chamamos de os muçulmanos, os palestinos, que também são filhos de Abraão, ok? Só que não são os filhos da promessa, que a promessa de Deus é com os israelitas, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que Deus fala várias vezes no Antigo Testamento e também no Novo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou seja, aqueles que Deus fez uma aliança da qual nasceria o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, sem perda de tempo, no capítulo 25 mostra então o nascimento de Isaac, isso mesmo, o nascimento de Esaú e Jacó. Isaac, nós vimos na aula passada, Abraão pediu para que Isaac escolhesse entre os parentes deles uma esposa, e Isaac achou Rebeca, tá? Ele viu lá, ele se encantou pela beleza de Rebeca, Rebeca também gostou dele, né? E nós vimos na aula passada que eles acabaram se casando. Então, Isaac, filho de Abraão, se casou com Rebeca, tá? E os dois tiveram 2 filhos, que eram gêmeos, Esaú e Jacó, ok? Então é isso que mostra aqui no capítulo 25, a partir do versículo 19, tá? Fala aí da história de Isaac, filho de Abraão, tá? Nós não vamos ler versículo por versículo para a gente ganhar tempo. Mostra aí o quê? Que Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel e irmã de Labão. E interessante, Isaac implorou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. O Senhor o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Eu já estou explicando já algumas aulas que a esterilidade no Antigo Testamento era um sinal de maldição, como se a mulher, eles acreditavam que a mulher que não tinha filhos, ela era amaldiçoada, era uma mentalidade do Antigo Testamento, ok? Então, Isaac pediu a Deus, implorou a Deus, não é? Que a sua mulher, que era estéril, Rebeca, tivesse um filho, e ela acabou ficando grávida. E ela acabou tendo gêmeos, Esaú e Jacó, ok? Esaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó, ok? Interessante que o Senhor, Deus, falou para eles uma coisa interessante, que havia 2 nações no seio de Rebeca, 2 povos, tá? E eles iriam se separar. Um povo dominará um outro povo. O mais velho servirá ao mais novo. Isso quer dizer o quê? Que Esaú vai servir a Jacó. Por quê? Porque da descendência de Esaú vai nascer também os muçulmanos e da descendência de Jacó os israelitas, tá bom? Então, como a aliança de Deus era com Israel, então, por isso que ele fala aí que o mais velho vai servir o mais novo, tá bom? É o que acontece até hoje, nós já explicamos também a questão lá da briga até hoje dos irmãos lá na Palestina, tá bom? Entre Israel e os palestinos, já explicamos isso aqui, tá? Diz aqui que ela deu à luz, chegou o tempo dela dar à luz, que eles eram gêmeos, e que depois que eles cresceram, Esaú se tornou caçador, gostava de caçar, e Jacó era pastor, cuidava ali das ovelhas, não é?
era um cara mais pacífico, vamos dizer assim, e que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Isaac preferia Esaú por quê? Porque ele gostava de caça, e Esaú era caçador. Não quer dizer que ele não amava Jacó, não é isso. É que como Isaac gostava de caça, ele se afeiçoou mais ao filho que era caçador, vamos dizer assim. Mas ele amava os dois da mesma forma, tá bom? Então, todo pai ama seu filho, mas como ele gostava de caça e Esaú era caçador, ele tinha uma certa predileção por ele, ok? Então, aí no versículo 29, tem um texto interessante que fala o quê? Esaú cede o seu direito de primogenitura. O que diz aí no versículo 29 até o versículo 34? Já como é pequeno, o texto é pequeno, dá até para a gente ler. Certa vez Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: deixe-me comer desta coisa, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado Edom. Jacó disse: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esse texto ele é interessante porque algumas coisas a gente deve comentar aqui, tá? Primeiramente, por que o primogênito era importante? Porque o primogênito ele era consagrado a Deus. Nós vamos ver depois no livro do Êxodo, tem até uma lei no Antigo Testamento que diz: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Era uma lei do Antigo Testamento, tá bom? Por isso que Jesus também, ele foi ao templo também para ser consagrado. Por quê? Porque ele era o primogênito da Virgem Maria, o primogênito e também o unigênito, já expliquei sobre isso. Então foi grave o que Esaú fez, vendeu o seu direito de primogenitura, é uma coisa grave, porque o primogênito era como se ele fosse consagrado ao Senhor, e ele desprezou isso, ok? Por um prato de comida. Então, é por isso que Jacó ali já começou a ter a bênção de Deus muito mais do que Esaú. Tá bom? Por quê? Porque o primogênito era consagrado a Deus e ele desprezou. Esaú desprezou esse direito. Nós vamos ver melhor isso quando a gente for estudar o livro do Êxodo, ok? Mas aqui já tinha essa noção, tanto que Esaú desprezou e Jacó, esperto, vamos dizer assim, né? Esperteza de Jacó, sabendo disso, ele acabou, entre aspas, né? Enganando o seu irmão, tá bom? Essas coisas, gente, não devem nos amedrontar, não devem nos deixar escandalizados, porque a moral do Antigo Testamento ainda era uma moral muito primitiva, tá? Imperfeita. Tanto que Jesus diz que veio para aprimorar a lei. Ele não veio para mudar a lei, mas para aprimorar, ou seja, levar à perfeição. Então, se Jesus veio para levar à perfeição, ele diz lá no Sermão da Montanha, é porque essa lei não era a lei perfeita, era uma lei que ainda estava em evolução. Então a gente vai ver muita coisa que para nós hoje pode nos escandalizar, um irmão enganar o outro irmão, mentira, e várias outras coisas que nós vemos aí no Antigo Testamento. Por isso que é complicado a gente ler o Antigo Testamento, por isso que é importante a gente ler com cuidado e ver o que a igreja nos ensina, para que a gente não tenha uma interpretação errada desses textos difíceis do Antigo Testamento, ok? Então, por causa de um prato de lentilhas, ele acabou vendendo o seu direito à primogenitura, ok? Interessante aí que Jacó lhe deu o pão, não é? E o cozido de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Então, gente, o pão, desde lá do Antigo Testamento, já era uma coisa já especial, vamos dizer assim. Todos os alimentos são especiais, mas o pão, desde o Antigo Testamento, já era um alimento sagrado,
tanto que depois vai se tornar o corpo de Cristo, que nós usamos em toda a missa. Não é? Então, todos os alimentos são sagrados, lógico, mas o pão, ele sempre foi, desde lá do Antigo Testamento, considerado um alimento muito sagrado, vamos dizer assim, a ponto de Jesus usar isso para o seu pão na Santa, para o seu sangue, o seu corpo na Santa Ceia, ok? Então, já lá desde o Antigo Testamento, a gente já viu na aula passada também aquele rei Melquisedeque também, junto com Abraão também, celebrando ali simbolicamente o pão, o vinho, né, que ali para nós já simbolizava a Santa Missa. Tá? Então tem coisas interessantes aí para a gente poder entender já desde lá do Antigo Testamento, ok? Aí vem o capítulo 26. O capítulo 26, ele trata de Isaac com um rei chamado Abimeleque, que ele fez mais ou menos o que Abraão já tinha feito lá atrás com o rei lá do Egito, lá, e também com o próprio Abimeleque. O que foi? Ele tinha uma mulher muito bonita, que é Rebeca, só que ele falou que ela era irmã dele, não mulher. Então o pessoal começou a ver que ela era bonita, começou a desejar ela. E depois Abimeleque fala para ele, por que você falou que era sua irmã se a gente sabe que era sua mulher? Aí ele vai e fala, porque eu tive medo, porque ela era muito bonita, então eu acabei falando que ela era minha mulher. Isso está no versículo... versículo 9. Abimeleque chamou Isaac, capítulo 26, versículo 9. Abimeleque chamou Isaac e disse, é evidente que é tua mulher. Como pudeste dizer que é tua irmã? Isaac respondeu, pensei comigo, corro o risco de morrer por causa dela. Retomou Abimeleque, que nos fizeste? Por pouco, alguém do povo dormia com tua mulher e tu nos atrairias uma falta. Então Abimeleque deu esta ordem ao povo, que ninguém tocasse neste homem e na sua mulher, senão ele morrerá. Então, gente, mas desde aí do Antigo Testamento, a gente já vê aí a noção de quê? De respeito com a mulher, vamos dizer assim, com a mulher casada. Ainda não estávamos ainda na lei perfeita do Novo Testamento, mas você vê que já tinha uma visão lá bem longe de não tomar a mulher do próximo, que é casada, né? E parece que não é igual a gente vê hoje, né? Infelizmente hoje, né, as pessoas parece que não tem muito essa noção. A gente vê muito adultério, muito desejar a mulher do próximo, que são mandamentos da lei de Deus. Não adulterar, não desejar a mulher do próximo. Aqui você vê que o rei ele se preocupou, né, de não cortejar a mulher de Isaac. Por isso que ele inclusive, repreende Isaac. Por que você falou que era sua irmã? Por pouco, né, alguém não podia dormir com ela. Né? Mas depois que ele soube que era a mulher dele, ele falou, não, ninguém toque nessa mulher porque ela já é casada. Então, mesmo um rei que não era judeu, era um rei pagão, né, ele já tinha noção de não praticar um pecado grave, que é o adultério, e não desejar a mulher do próximo, que depois vai ser um dos mandamentos da lei de Deus, né, lá no livro do Êxodo. Tá? Então, são coisas que a gente já tem que ir vendo, gente, para a gente ver como é que as coisas vão avançando. Né? A moral, né, vai avançando, vai melhorando, até chegar em Jesus Cristo. Tá bom? Aí depois aí tem uma aliança entre Isaac e esse rei, tá? Os dois lá têm um poço lá, e eles acabam fazendo uma aliança, tá? E eles acabam, vamos dizer assim, se respeitando. Esse rei, que ele também conheceu Abraão, e ele vê que o Senhor também estava com Isaac, então ele acabou respeitando, vamos dizer assim. Ele não brigou com Isaac, vamos dizer assim. Cada um foi para o seu lado. Isaac foi para um lado e ele foi para o outro. E eles acabaram fazendo uma aliança. Interessante que Isaac depois construiu um altar a Deus. Né? De lá, no versículo 23, de lá subiu a Betsabeia, o Senhor apareceu naquela noite e disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão.
Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade, em consideração a meu servo Abraão. Ali ele quem? Isaque, construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ali ele armou a sua tenda e os servos de Isaque cavaram um poço. Interessante, né? Interessante aqui que Deus aparece para Isaque da mesma forma que apareceu para Abraão, lá no capítulo 12, que a gente viu, e ele faz a mesma promessa que ele fez para Abraão, ele faz para Isaque. Interessante. Eu sou o Deus de teu pai. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade, em consideração a meu servo Abraão. Então, o que nós podemos trazer para o nosso dia de hoje, para a nossa vida de hoje? Primeiramente, gente, tá? Deus fala aqui, nada temas, pois estou contigo. Tem muitos salmos que falam isso. Né? Não temas, né? Eu estou contigo. Isso quer dizer o quê, gente? Que a gente não deve temer nada nem ninguém se a gente está com Deus. Ok? Se você é um cara que serve a Deus, se você é uma pessoa que serve a Deus, você não deve temer nada nem ninguém. Pelo contrário, você deve confiar no Senhor, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Tá? Então, o medo é uma coisa que nos paralisa, que não deixa a gente seguir em frente. Ah, como que vai ser o meu futuro amanhã? Não pense nessas coisas, vamos viver o presente. Tá? O passado passou, não volta mais. O futuro pertence a Deus. Vamos viver o presente, por isso que chama-se presente, é o hoje que Deus nos dá. Então, o que Deus nos pede hoje para nós? Não temas, pois estou contigo para livrar-te. Tem muitos salmos que falam isso. Tá? Então, tem muitos salmos, a gente vai ver, quando a gente for estudar os salmos, a gente vai ver, tem salmos belíssimos onde Deus fala, né? Eu estou contigo, vá em frente, continue. Né? Então, é Deus nos dando essa missão, vamos dizer assim, de não temer realmente nada e nem ninguém, ok? Olha aí, eu te abençoarei. Então, quer dizer, Deus nos abençoa se a gente faz por onde, tá? Então, se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa que procura agradar a Deus, Deus vai te abençoar. Eu não estou falando, gente, de teologia da prosperidade, não. Estou falando de bênção de Deus. Eu não estou falando de prosperidade, tá? Tem gente que confunde bênção com prosperidade. Ah, então quer dizer que Deus vai me abençoar, que eu vou ser rico, vou ganhar na Mega Sena. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando se você servir a Deus, se você for uma pessoa temente a Deus, Deus vai te abençoar, é diferente. Deus vai estar com... É aquilo que ele falou aqui. Eu estarei contigo, até nas tribulações, até nos momentos difíceis. Eu não estou falando aqui de prosperidade. Tá? Se Deus achar que você merece, ele vai te dar. Vai te dar a casa, vai te dar o dinheiro, o carro que você merece. Tá? Mas isso não é regra para todo mundo. Tá? Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Tá? Então, não é isso que eu estou dizendo. Então, às vezes, as pessoas podem confundir bênção com prosperidade. Não é isso. Eu estou falando de bênção de Deus. Que Deus vai estar com você, independente do que você passar, seja de bom, seja de ruim. Eu estou contigo. Não temas. Segue adiante. É aquela música, né? Segura na mão de Deus, pois ele te sustentará. Né? Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Tá? Segura na mão de Deus e vai. Vai para onde? Vai para frente. Segue em frente. Então é isso que eu estou falando, tá? Então entenda bem o que a gente está explicando. Tá? E multiplicarei a tua posteridade. Então aí é bênção de Deus. Então ele está falando aí, por quê? Porque Isaac também seria sucessor de Abraão, né? Um dos patriarcas, e da descendência de Isaac, filho de Abraão, também nasceria o Salvador. Tá? E quando ele fala aí, multiplicarei a tua posteridade, quer dizer também o quê? Bênção de Deus. Tá bom? Então, quanto mais você andar com Deus, mais bênção você vai ter, ok? E aí fala que ele construiu a Deus um altar e invocou o nome do Senhor. Então, gente, isso aí a gente deve fazer. Né? A gente deve sempre invocar o nome de Deus, né? Pedir para Deus sempre estar conosco, né? E
fazer aí os nossos pedidos, nossas orações, e é interessante que esse texto aqui aparece muito no Antigo Testamento, né? Os homens de Deus sempre constroem a Deus um altar, que para nós hoje simboliza o quê? O altar que vai celebrar o sacrifício do Cristo, a Santa Missa. Tá? Então, por isso que a nossa igreja tem o altar, graças a Deus. Então, muita gente pergunta, por que na nossa igreja tem o altar? Porque vem lá do Antigo Testamento, onde eles faziam um altar para quê? Para oferecer a Deus um sacrifício. Como Jesus já ofereceu o sacrifício no altar da cruz, no Calvário, então hoje nós temos os altares das nossas igrejas, onde o Cristo vai ser imolado, não de novo, eu já expliquei, mas é o mesmo sacrifício do Cristo, ok? Por isso que as nossas igrejas têm o altar, que é abençoado, inclusive, pelo bispo. Por isso que a gente faz, inclusive, já expliquei também a reverência também, quando a gente passa diante do altar, ok? Aí Isaac faz uma aliança com Abimeleque, como eu já expliquei, não é? Então, já expliquei sobre isso, ok? No versículo 31. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias do povo, que cavaram, dizendo, encontramos água. Chamou ao poço, aí porque eles tinham cavado um poço, né? E olha como é que aparece bastante também a questão da água. Então, tanto o pão como a água são, desde o Antigo Testamento, coisas sagradas, né? Ninguém sobrevive sem pão e sem água. Tá? Então, por isso, o respeito aos alimentos. A gente deve ensinar sempre aos nossos filhos o respeito aos alimentos, não é? São coisas sagradas na hora de almoçar, de jantar, de tomar café, não é? Parar o que estiver fazendo, não ficar... por quê? Porque são horas sagradas. Desde o Antigo Testamento a gente vê o respeito, né? E o próprio Jesus também, ele está sempre nas reuniões comendo, bebendo, né? Naquela parte da Samaritana ele pede um pouco de água, não é? E fala, tem aquela música bonita, né? Que Jesus é a água viva, é uma simbologia, não é? Eu gosto muito daquela música, né? Eu te peço dessa água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Então, quer dizer, a água, inclusive a água benta, que é um símbolo também, um sacramental da nossa fé. Então, a gente deve, então, ensinar desde cedo os nossos filhos, né, a importância dessas coisas, dos alimentos, da água. Sem água a gente não vive, não é? Que simboliza o próprio Cristo, né? Aquela rocha que jorrou aquela água para o povo beber, a Bíblia diz que é símbolo do próprio Cristo. Então, a gente deve ensinar essas coisas para nossas crianças, tá bom? Então, tá aí para você ler depois aí no capítulo 26, aí no versículo 31 a 33. No versículo 34, fala que Esaú, irmão de Jacó, ele teve umas mulheres aí pagãs, chamadas Eteias. Ele escolheu algumas mulheres que não eram judias, e isso desgostou muito a Isaac e a Rebeca, ok? Por quê? Porque os judeus, gente, eles gostavam de casar na mesma tribo. Já expliquei sobre isso, tá? E também para que não acontecesse das mulheres levar eles para a idolatria, como aconteceu com Salomão, que eu também já expliquei. Tá? Então, mais ou menos, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Tá? E eu não estou falando isso, tá, como uma crítica, inclusive a igreja, eu estou falando aqui, mas eu quero explicar sobre isso. Tá? O correto, tá, seria o católico casar com o católico, tá? Assim como os judeus, o certo era o judeu casar com o judeu, mas acontecia deles casarem com mulheres pagãs. Então, o correto seria o católico casar com o católico, o protestante com o protestante, o espírita com o espírita, o certo seria esse, ok? Agora, isso não quer dizer que a igreja não aceite fazer um casamento entre um católico e um protestante, um católico e uma pessoa de uma outra religião. A igreja até aceita com algumas condições. Mas a igreja diz que é complicado, porque a religião é uma coisa muito importante. Tá? E eu falo por mim mesmo. Eu acho que seria muito difícil para mim casar com uma mulher que não fosse católica. Tá? Com uma mulher católica já é difícil. Imagine com uma mulher que não fosse católica. Seria muito mais difícil. Porque a religião, gente, é uma coisa muito importante. Principalmente para aquele que é praticante.
Aquele que não é praticante, até tudo bem. Agora, por exemplo, eu sou católico praticante, eu gosto de ir à missa. Então, quer dizer, se eu casar com uma mulher de uma outra religião, eu vou para a missa, ela vai para uma outra igreja ou uma outra religião. Então, né, eu vou querer rezar o terço, ela não vai. Não é? Então, eu vou querer ter minhas imagens, ela às vezes não vai querer. Então, é uma pedrinha no sapato. A igreja até aceita fazer. Tá? E isso acontece muito. Infelizmente, eu sei que acontece. Agora, o católico ele não pode casar em outra religião, tá? Se você é católico e casou numa outra igreja ou uma outra religião, esse casamento para a igreja não é válido. Agora, uma pessoa que não é católica, por exemplo, 2 protestantes casar na igreja protestante, a igreja considera válido para eles. Entendeu? 2 espíritas que casam lá no centro espírita, apesar que lá não é casamento. Não é? Mas, mesmo assim, para eles lá é válido. Agora, para nós não é válido. Agora, se você é católico e casa em outro lugar que não seja na igreja católica, sem autorização do bispo, aí a igreja diz que a igreja não considera esse casamento válido, ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui diz que Esaú, ele escolheu, então, mulheres que eram pagãs, que não eram judias, e isso desagradou muito a Isaac e a Rebeca, ok? E é uma coisa que acontece muito hoje, né? O casamento de pessoas que são de religiões diferentes, tá? Paciência. Então, eu quis dar uma palavrinha sobre isso. Agora, aqui no capítulo 27, tem um texto muito interessante, que é a bênção que Jacó intercepta de Esaú. Esse texto é um texto que traz algumas reflexões para a gente, mas que muita gente, às vezes, questiona por que houve esse enganamento, né, lá da mulher de Isaac, né, Rebeca, e de Esaú, ok? E de Jacó. Eu não vou ler o texto porque é bastante coisa. É do versículo 1 até o versículo 40. O que acontece aqui, gente? Acontece aqui o seguinte, que Isaac, como ele gostava de uma caça, ele pediu então para Esaú que ele matasse lá um animal para ele poder comer e abençoar Esaú. Então, a Rebeca, que era a esposa de Isaac, Isaac era cego, tá? Ele já não estava enxergando, já estava velho e ele não estava enxergando. Então, ele foi e pediu ao seu filho Esaú que trazesse uma caça para ele e que ele iria dar uma bênção para ele. E Rebeca ouviu isso. E Esaú foi lá para o campo matar a caça para poder trazer para o pai dele comer, para ele poder ser abençoado. Então, Rebeca, ouvindo isso, falou com Jacó, não é? Para ele também fazer isso, ir lá pegar uma caça que ela ia preparar para que Isaac pudesse abençoar Jacó. E assim ele fez. Ele foi lá, trouxe uma caça para o pai dele, entendeu? E ele veio, a mãe dele preparou, e Jacó se vestiu como Esaú, que Esaú era peludo, Jacó não tinha pelos. Então a mãe dele botou lá uma roupa lá, uma pele lá de um casaco lá, onde ele ficou todo peludo, e Isaac, como era cego, não sabia diferenciar, só pela voz ele achou que fosse Jacó. Mas Jacó acabou enganando o pai, não foi uma coisa correta, isso aí nós vamos explicar daqui a pouco, tá? Então, gente, o que aconteceu? Isaac Jacó trouxe a caça, não é? E Isaac comeu e abençoou Jacó, e depois Esaú veio, trouxe também a caça, só que Jacó já tinha abençoado, Esaú trouxe a caça, só que Jacó já tinha abençoado Jacó. Aí depois o Isaac lá deu uma outra bênção para Esaú. Mas a bênção mesmo que ele queria dar para Esaú, ele acabou dando para Jacó. Ok? Então, gente, algumas coisas para a gente comentar aqui, tá? Veja, claro que houve coisas ali que para nós hoje soa um pouco estranho, né? A questão de enganar o pai. Né? A gente nunca deve fazer isso, né? Enganaram o pai. Tanto a mulher quanto o Jacó, eles enganaram Isaac. Né? A gente trazendo para nosso pensamento de hoje, foi uma mentira, uma enganação.
não é? Então, aquilo, volto a dizer, era uma moral imperfeita, era uma coisa que ainda estava em aprimoramento, tá? Até o Novo Testamento. Tanto que Jesus vai dizer, não é? O pai da mentira é o diabo. Então, a gente deve procurar, né, sempre falar a verdade. Eu sou a verdade. Tá? Então, eu já expliquei sobre isso aqui. Se é uma mentira que não prejudica, pode até não ser pecado. Mas se você engana as pessoas com uma mentira, é pecado mortal. Então, aqui foi uma coisa errada que Rebeca e Jacó fizeram, vamos dizer assim. Enganaram o pai, mentiram, vamos dizer assim. Tá? Agora, outra coisa, a bênção valeu. Por isso que a igreja diz que a bênção é um sacramental. Ela pode ser dada até à distância e ela vale. Entendeu? Então, a bênção que Jacó deu, que Isaac deu para Jacó, valeu. Porque a bênção, ela não pode, vamos dizer assim, ser retirada, ela é um sacramental. Ok? E principalmente a bênção de duas pessoas. É isso que eu quero colocar aqui. Tá? A bênção de duas pessoas é uma... Claro, que eu estou dizendo, a bênção de Deus, que é a primeira, lógico, mas estou falando de pessoas humanas. Tem duas bênçãos, gente, que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Cuidado assim. Não renegar essa bênção. Por quê? Porque é uma bênção que vem de Deus. São duas. A primeira é a do pai e da mãe. Sabia disso? Por isso que lá no livro do Êxodo diz, honra teu pai e tua mãe, e lá no Novo Testamento diz, para que prolongue os teus dias na terra, porque é o primeiro mandamento que vem de uma promessa, para que tenhas vida longa sobre a terra. Então, a bênção do pai e da mãe é uma bênção fortíssima. Tá? Quando a gente for estudar o livro do Eclesiástico, eu quero colocar aqui um texto que vocês vão ficar de boca aberta, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece esse texto. O Eclesiástico 30 fala que a bênção do pai e da mãe, a bênção do pai é uma bênção como se fosse a bênção de Deus, e Deus me livre de uma mãe amaldiçoar o filho. Tá? Por quê? Porque é uma própria bênção de Deus. Por quê? Porque foi através do seu pai e da sua mãe que Deus te deu a vida. E mesmo seu pai e sua mãe que não foram bons com você, você não deve pagar o mal com o mal. A igreja ensina isso. Tá? Ah, mas meu pai não foi um bom pai, a minha mãe não foi uma boa mãe. Entregue para Deus. Tá? Entregue para eles, deixe para que Deus o julgue. Tá? Então você deve fazer a sua parte, pedir a bênção do seu pai e da sua mãe. Por quê? A bênção do pai e da mãe, gente, é uma coisa seríssima. Tá? Você que quer ler depois o Eclesiástico, leia esse texto, que eu não vou ler aqui agora, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Mas eu quero deixar esse texto aqui, tá? Nós vamos estudar ele quando a gente for estudar sobre o livro do Eclesiástico, mas eu quero deixar aqui para você, porque nós estamos falando de bênção, para você não achar que eu estou mentindo, inventando as coisas. Então, nada melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar. Então, eu quero que você leia depois sobre a questão da bênção. Eclesiástico, capítulo 30. Tá? Eclesiástico, capítulo 30. Então, depois... Não, desculpa, gente. É o capítulo 3. Desculpa. É porque é o capítulo 3. Eu confundi o capítulo 30. É o capítulo 3. Desculpa. É isso mesmo. É o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Leia, por favor, tá? Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16. Por isso que eu pedi aqui no começo para você não usar a Bíblia protestante. Por quê? Se você estiver usando uma Bíblia protestante, você não vai ler esse texto, porque eles não têm esse livro. E esse livro ele é maravilhoso. Ele é uma das coisas mais
maravilhosas que eu já vi. O livro da sabedoria também. Todos os livros, né, os 7 livros que eles não têm são maravilhosos, mas eu particularmente gosto muito de 2. Do livro da sabedoria e do livro do Eclesiástico. Olha o que diz o Eclesiástico 33, no versículo de 1 até o versículo 16. Então, você pode ler aí, tá bom? Eu só quero ler um versículo, só um. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não vou achar aqui agora. Gente, todo esse texto ele é maravilhoso, gente. Eu vou ler ele rapidamente porque ele é muito bom, tá? Eu vou ler ele rapidamente para você. Olha só o que diz o Eclesiástico 3, de 1 a 16. Filhos, escutai-me, sou o vosso pai, e fazei o que eu vos digo para serdes salvos. Aqui é Deus falando, tá, gente? Pois o Senhor glorifica o pai nos filhos, e fortalece a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que respeita o seu pai obtém o perdão dos pecados, e aquele que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o seu pai encontrará alegria nos filhos. Olha quantas promessas de Deus, hein? E no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito. Olha aí, igual está lá no livro do Êxodo, né? E o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Aquele que teme o Senhor honra seu pai. Olha aí. Ele servirá seus pais como ao seu Senhor. Em atos e palavras, respeita teu pai. E a fim de que venha sobre ti a sua bênção. Olha aí, por isso é importante a bênção do pai e da mãe. A fim de que venha sobre ti a sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. E a maldição de uma mãe desenraiza os alicerces. Deus me livre, gente, de um pai ou uma mãe amaldiçoar seu filho. Deus me livre. Cuidado com isso, gente. Tá? Tem poder a bênção do pai e da mãe. Não te glories com a desonra do teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do seu pai. Pois a glória do homem está na honra de seu pai, e é vergonha para os filhos a mãe desprezada. Filho, cuida de teu pai na velhice. Não os desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, seja indulgente com ele. Não lhe faltes com respeito. Gente, que coisa. Tu que estás em pleno vigor, pois a caridade feita a teu pai não será esquecida. Não será esquecida por quem? Por Deus. E no lugar dos teus pecados, ela valerá como reparação. E no dia da tua aprovação, Deus lembrar-se-á de ti como a geada ao sol. Assim os teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador aquele que despreza seu pai. Um amaldiçoado pelos... Gente, olha que palavra forte. Um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita sua mãe. Por quê, gente? Porque pai e mãe é coisa sagrada, é um mandamento. Tá? Eles te deram a vida. Claro que quem te deu a vida foi Deus. Mas foi através deles que eles cooperaram com Deus para te dar a vida. Então, gente, cuidado com isso. Por isso que aqui a bênção de Isaac, mesmo sendo uma coisa, vamos dizer assim, errada que eles fizeram, enganaram ele, mas a bênção foi válida. Jacó foi abençoado. Por quê? Porque a bênção do pai e da mãe é uma coisa muito forte. Tá? E a outra bênção é a do sacerdote. Tá? A bênção do padre, que é uma coisa também que se perdeu. Antigamente, a gente pedia a bênção ao pai e à mãe e ao sacerdote. Você chegava, bença pai, bença mãe. E você chegava na igreja, bença padre. Tá? Não é ele que vai te abençoar. O que ele fala? Assim como seu pai e sua mãe. Deus te abençoe. Então, Deus te abençoa através do seu pai e da sua mãe e do sacerdote. Tá? Graças a Deus eu faço isso até hoje com os meus pais. E quando eu chego perto de um sacerdote, eu faço a mesma coisa. Quantas vezes eu chego perto do sacerdote e falo, bênção, padre. Seja ele bispo, padre ou diácono. Por quê? As mãos deles foram ungidas para abençoar. Antigamente tinha a questão das benzedeiras. A igreja diz que isso é errado. Só quem tem
poder de dar a bênção é o sacerdote, que as mãos dele foram ungidas. A gente vai estudar isso no sacramento da ordem. Quando ele é ordenado padre, as mãos dele são ungidas com óleo para quê? Para abençoar. Então, quando ele fala, Deus te abençoe, não é ele que está dizendo, é o próprio Deus através dele. Então, por isso que a gente deve sim pedir a bênção do sacerdote. Mas hoje nós estamos falando aqui da bênção de pai e de mãe. Ok? Então, gente, peça a bênção do seu pai e da sua mãe. Quantas vezes for preciso. Quando você acorda, quando você vai dormir, quando você chega do serviço, quando você vai trabalhar, e você vai ser abençoado. Muitos, às vezes, não são abençoados porque não pedem a bênção do pai, da mãe e do sacerdote. Ok? É bênção de Deus. Ok? Eu, graças a Deus, eu faço isso. Então, se você não tem esse costume, aprenda. É a palavra de Deus que está dizendo. E Isaac aqui abençoou Jacó e ele teve a bênção de Deus. E foi abençoado por Deus. Tanto que Deus fala, não é? Eu abençoarei Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então é séria essa questão, gente. Vamos ter esse costume de pedir a bênção do pai e da mãe. Ok? É bênção de Deus. É Deus que está te abençoando. Ok? Então, espero que você tenha entendido. É tão bonita que eu vou só ler a bênção que Isaac pronunciou para Jacó. Só a bênção. Olha o que Isaac fala para Jacó. Olha só. Tá no versículo 27. Capítulo 27, versículo 27. Seu pai Isaac lhe disse, aproxima-te, beija-me, meu filho. Ele se aproximou, beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas. Ele o abençoou assim. Naquela época eles tinham o costume de beijo. O judeu, a saudação era o beijo no rosto, tá, gente? Por isso que Judas beijou Jesus no rosto. Era um jeito dos judeus se cumprimentarem através do beijo, ok? Olha que bênção linda. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Se um senhor para teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Vou repetir, tá? Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Sê um senhor para teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Que bonita, né? A bênção. Né? Aí depois, né, vem Esaú e Isaac dá uma outra bênção, não é? Isaac dá uma outra bênção para Esaú. Diz assim, longe das gorduras da terra será tua morada. Longe do orvalho que cai do céu, tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão, mas quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua serviço. Aí aqui depois diz que Esaú, não é? Ele ficou com raiva, logicamente, não é? E ele acabou odiando seu irmão a ponto de querer até matá-lo, e depois a Rebeca teve até que mandar Jacó lá para a casa do irmão dela, do tio de Jacó, porque Esaú queria matar ele. Né? E lógico que tanto ela quanto Isaac não queriam isso, e os dois acabaram fazendo isso. Ok? E aqui fala que Isaac envia Jacó a Labão. Então, tanto Rebeca quanto Isaac, eles ficaram com medo de Esaú encontrar Jacó e matar o próprio irmão, então mandaram ele para a casa do irmão da Rebeca, que era Labão, no caso, tio de Jacó. Né? Então, Isaac foi e mandou ele para lá, tá bom? E Esaú também se casou também com uma outra mulher também, que não era
judia também, a mesma coisa. Inclusive era da descendência de Ismael lá, né? Por isso que eu falei que também, e tanto Ismael quanto Esaú são descendentes dos árabes lá, dos muçulmanos, assim como Abraão, Isaac e Jacó são descendentes dos judeus, tá bom? Os judeus são descendentes deles, ok? E os muçulmanos de Ismael, filho de Abraão, e Esaú, filho de Isaac, ok? Tá bom, gente? Então, já estamos aí com 50 minutos, então eu vou parar aqui. Na semana que vem, então, a gente vai continuar aí já com Jacó, né? Porque Isaac já está bem velhinho já. Aí aqui agora já vai começar falar mais sobre Jacó. Então, nós paramos aí no capítulo 28. Na próxima aula, nós vamos começar aí com o sonho de Jacó, que é uma passagem também bem interessante aí no livro do Gênesis, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que vocês tenham aprendido a questão da bênção, tá? De pai e de mãe, que é uma bênção de Deus. Deus que abençoa através do seu pai e da sua mãe. Então, que você possa buscar essa bênção, tá? Você que é filho, tá? E você que é pai, que você também possa abençoar os seus filhos, tá? E nunca amaldiçoe os seus filhos, ok? Porque você pode trazer uma maldição para o seu filho. Deus me livre disso acontecer, ok? Eu quero encerrar com uma história aqui que tem na internet. Você já deve até ter visto essa história da menina que saiu com os amigos e a mãe abençoou a filha, né? Deus te abençoe, minha filha, tá? Você vai com Deus, mas o carro estava cheio de gente, né? Aí a menina virou e falou, só se ele for no porta-mala, porque já não tem mais lugar para ele, que é para Deus, não é? E todos morreram e só o porta-mala ficou intacto, não é? Quer dizer, ali ela desprezou a bênção de Deus, não é? E também a bênção da mãe, que é a bênção do próprio Deus, tá? Então a gente não deve brincar com isso, gente. Isso é muito sério, tá? Então não vamos brincar com as coisas de Deus, tá? Por isso que Deus colocou lá, honrar pai e mãe. Independente se eles foram bons ou maus com você, deixe o julgamento para Deus. Reze por eles. Se a gente deve rezar pelos inimigos, imagine pelo pai e pela mãe, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar, tá? Te iluminar. E vamos pedir à mãe de Deus, que é a nossa mãe também, a Virgem Maria, a sua intercessão, São José, também, que é o nosso pai espiritual também, que eles possam interceder por nós junto a seu Filho Jesus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.